Ô Renan, quais são os principais projetos? Você deve ter 1 milhão de sonhos, que falta 1 milhão de coisas para melhorar o Brasil, né? Mas pensando nos pontos principais, quais são os que você vai mais se empenhar em melhorar no Brasil e como? Por ordem do que precisa ser feito. Tá. Vamos colocar aí. Pensa assim, você já viu aquela coisa dos pirâmide de Maslow, que são a pirâmide das necessidades humanas? Isso. E embaixo é tipo sobrevivência. Que é basicamente assim, você não ser devorado por um bicho na pradaria, você não morrer de fome, você cuidar das suas necessidades fisiológicas. Então, o que é o básico? Eu tenho que destruir o crime organizado, porque as pessoas têm medo de andar na rua. Tá, então segurança é o principal. É o básico. Sem segurança eu não resolvo nada. Tá. A maior parte das pessoas que vivem em áreas que precisam de ajuda, as pessoas pobres, essas áreas estão tomadas pelo crime. Então o Estado não consegue interferir a contento porque tem um bandido armado ali. Eu preciso destruir o bandido armado. Eu preciso fazer as pessoas pararem de ter medo. Isso precisa ser feito rápido. E você acha que esse, além de ser o mais importante, é o mais difícil? Não. Não? A real não é difícil destruir o crime organizado. É bem mais fácil do que a gente imagina. O problema é que a gente se esforça em perder pro crime organizado. O problema é que a gente não tem leis, a gente montou todo um sistema penal que facilita o cometimento de crime, facilita o bandido ser reincidente, limpa a cadeia e voltar. Na maior parte dos casos ele nem pego facilita o menor entrar pro crime. A gente facilita tudo. E facilita a existência dessas facções. Então nós temos que alterar, do ponto de vista nacional, os marcos legais na legislação penal, lei de execuções penais, e passar o que a gente chama de direito penal do inimigo, que é um instrumento que isola, faz um corte em quem é o que a gente chama de inimigo, que são os membros das facções, que eles dispõem de menos direitos de defesa, e aí o Estado vai pra cima deles, destrói esses caras. Paralelamente, que nós precisamos, assim, uma reforma econômica que permita a gente baixar os juros e baixar as alíquotas de impostos no médio prazo. Tá. E aí você começa a ter um influxo de investimentos maior no Brasil. Mas tem como diminuir imposto? Tem. Não tem, assim, ó, candidato que vier aqui, fala pra você que dá pra diminuir o imposto na hora, tá mentindo. Tá. É picaretagem. Por quê? Porque o Brasil, a relação dívida-PIB, ou seja, o percentual que a dívida nossa tem com relação ao PIB, que é tudo que a gente produz, tá aumentando muito. Então a gente tá indo pra uma escalada de quebra, de calote. Então a situação fiscal, a situação de grana, de gestão de grana do Brasil, tá muito ruim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os gastos. Quando você diminui os gastos, você consegue suprir as despesas, você contrai menos dívida, você consegue pagar a própria dívida, a curva da dívida diminui. Tá. Ao fazer isso, a expectativa de que você vai conseguir pagar suas dívidas, você é um mestre nisso, né? Você está trabalhando muito nessa área de fazer as pessoas entenderem vamos dizer, a própria matemática financeira da própria vida. Se a pessoa ela se torna um bom pagador, ou ela tem a expectativa de se tornar um bom pagador, ela tende a contrair dívida com agentes que vão cobrar um juros menor dela. Se a perspectiva dela ser um mau pagador, ela vai cair na mão de um agiota. Tá. Que é o único que vai querer emprestar para uma pessoa de alto risco. Essa é a lógica que funciona com o governo. Então, se o governo está com a dívida dele aumentando, a relação dívida-PIB está subindo, significa que ele vai dar calote. Aí para ele conseguir rolar a dívida dele, ele tem que pagar um juros muito alto, senão ninguém quer rolar. E cada vez o buraco fica mais profundo. E aí você entra nesse ciclo. Para resolver isso é só cortando despesa. Então a maior causadora do tanto de dívida que o Brasil tem é o tanto de despesa pública. Exato. Que envolve tudo. Especialmente o que a gente chama de despesa obrigatória. Que seria o quê? Despesa obrigatória são despesas que você não consegue alterar. Assim, o presidente não fala, eu vou gastar um pouco menos agora com isso aqui, com isso aqui, isso aqui. Na verdade, a maior parte do orçamento brasileiro ela é de despesa obrigatória. Renan, o que é uma despesa obrigatória? Você é obrigado a gastar um determinado percentual, não importa quanto, da sua arrecadação com educação. Tá. Não importa quanto com saúde. Outras coisas são direito adquirido. Quando uma pessoa pega uma aposentadoria, ela tem um direito adquirido. Você vai ter que pagar aquela aposentadoria. E ela aumenta a quantidade todo ano. Então, E aí ainda os gatilhos que existem para você fazer as correções dos valores serem pagos também são automáticos. Então, aquele valor sobe e você não controla. Foi um modelo brasileiro estúpido que foi criado. Aí a pessoa vai falar, mas Renan, são nossos direitos. Cara, nenhum lugar do mundo é tão maluco quanto o Brasil. Nenhum lugar do mundo, por exemplo, você corrige... Isso aqui é polêmico, eu vou falar. Isso tira voto, mas precisa falar. Em nenhum lugar do mundo, você corrige o valor da aposentadoria pelo valor do que você corrigiu o salário mínimo. Então, você aumenta o salário mínimo aqui no Brasil, você aumenta automaticamente a aposentadoria. Sempre igual. Sempre igual. O percentual que aumenta. Você aumentou R$1 aqui, você vai aumentar
cada R$1 que você aumenta no salário mínimo são 430 milhões a mais de despesa. Caramba. Então, se aumenta R$100, a coisa vai dar dezenas de milhões. Então, essa trajetória, portanto, ela é uma trajetória que vai aumentando os gastos sem você conseguir controlar. Tá. O que a gente precisa fazer é quebrar os gatilhos que vão aumentando esses gastos o tempo todo, que aí essa despesa obrigatória diminui. Tá. Que esse é o problema. O grande problema do Brasil é esse. É uma despesa obrigatória descontrolada. E tudo isso é colocado na Constituição. Então, para você mexer na maior parte dessas coisas, tem que mexer na Constituição. Tá. Foi um modelo horroroso que a gente criou, que não é igual a quase nenhum lugar no mundo. Tá. Eu fui apresentar o modelo brasileiro para um americano que trabalhava com orçamento na Casa Branca. Um jovem brilhante, chama Sam. Brilhante, brilhante, brilhante. Ele me falou, cara, eu estudo orçamentos nacionais, vocês têm o pior do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. E porque assim, em nenhum lugar, a partir de que todos os gastos são obrigatórios, o presidente não faz nada. Que é o caso brasileiro. O presidente não consegue executar nada. Ele não consegue investir, ele não consegue ter um plano. Porque todos os gastos estão amarrados. Uhum. E aí quem controla esse gasto amarrado? Em geral, os sindicatos, as organizações do funcionalismo, que já estão amarradas ali e não querem mexer nisso. Uhum. Então, isso aí fez com que o Estado brasileiro não funcione. O Estado brasileiro é um Estado que não é funcional. E eu acho que esse é um problema que precisa ser mexido. Se a gente mexe nessas despesas obrigatórias, racionaliza elas, aí vai sobrar espaço para quê? Para duas coisas. O governo investir, porque, novamente, se você diminui a despesa e aí você tem uma arrecadação a mais, uma parte desse valor vai pagando a dívida, e outra parte desse valor, ele fica direcionado a você investir em várias áreas. Tá. E aí entra uma parte que a gente pode arrumar nossa infraestrutura com isso. Só que tem ainda um outro efeito. Se o governo ficar com fama de bom pagador, os juros caem. Uhum. Com os juros caindo, o que acontece com o investidor? Todo investidor, até um investidor humilde, ele investe. Em Uhum. vez de ele comprar título do tesouro, ele começa a investir na bolsa. Uhum. Ele começa a investir em ações, começa a valer mais a pena você investir em ações. Um cara que é um capitalista, um cara que é um banqueiro, vamos colocar aí, ou um investidor, ele fala, vou botar minha grana em título do tesouro ou eu vou construir uma fábrica. Uhum. Porque os juros mais baixos permitem isso. Sim. E do outro lado, você consegue também fazer uma curva de queda dos impostos. Porque se os seus gastos não são tão grandes e você tem uma economia ficando mais quente, você arrecada mais sem a despesa crescer tanto. Logo, você pode abaixar o imposto. Tá. Que é isso que eu quero fazer.